Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui, quero deixar uma palavra ao teu coração, ao meu coração, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37, e o versículo de número 5, que diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. Apenas esse versículo em nome de Jesus. Aqui nós sabemos a história de José, nós conhecemos essa história, mas hoje eu quero falar a respeito dos teus sonhos, dos teus projetos, o qual o Senhor assim tenha confiado a você. Talvez você tenha sonhado sonhos, você tem sonhos para conquistar, para realizar, e muitas vezes tem alguém que está tardando o projeto de Deus na tua vida. A Bíblia diz que sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreceram ainda mais, porque José era filho de Jacó na velhice. E a Bíblia diz que Jacó amava o seu filho José e fez uma túnica de várias cores para ele. Ele era diferenciado. E os seus irmãos ali tinham inveja. Talvez hoje alguém tenha inveja daquilo que o Senhor tenha dado a você. Daquilo que você tenha conquistado, alguém tenha inveja e tenha tentado tirar, destruir, acabar com os projetos de Deus na tua vida. Quando José sonha o sonho dele, os irmãos ficam com inveja. E agora pede para contar ao seu pai. Ele conta ao seu pai também, seu pai não dá crédito ao sonho. Vai dizer: poderá eu e a sua mãe se curvar perante você e todos os seus irmãos? Mas aí Deus começa a trabalhar. Os irmãos tinham inveja. E através da inveja, Deus começou a trabalhar na vida de José. Através da inveja, daquele que tenha tido inveja da tua vida, Deus começa a trabalhar na tua vida. E o processo é dolorido. O processo não é fácil. É carregado de dor, é carregado de sofrimento. Você pensa que teus sonhos, que você tenha sonhado para ser realizado para você, você não vai passar no processo de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, momento que você pensa até em parar, mas você lembra da promessa que nem José. A Bíblia diz que José foi vendido, foi colocado em um poço, mas foi vendido pelos seus irmãos. E quando ele chega, que compra ele, a companhia ismaelita compra José agora é vendido para Potifar. E o que acontece, igreja? Deus estava na vida de José. Olha o processo dolorido da vida de José. Ficou sem o pai, ficou sem a mãe, a sua mãe morreu quando deu à luz ao seu irmão Benjamim. E José agora fica sem o pai, sem os irmãos, e vai para uma terra estranha, uma terra longe, uma terra pagã, uma terra onde ele não conhecia. Mas uma certeza ele tinha, que o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava, estava na vida dele. Aleluia, Jesus. Essa é a certeza que eu tenho, a certeza que você tem, que o Deus que nós servimos, Deus que nós adoramos, está na nossa vida, está na tua vida. Você tenha sonhado sonhos, ele vai ser concretizado na tua vida, vai ser realizado, mas o processo é dolorido. O processo vem acompanhado de dor, sofrimento, angústia, perseguição, calúnia, como José foi caluniado no Egito pela mulher de Potifar. Foi preso, mas momento algum ele renunciou à sua fé.
Momento algum José pecou e deixou de adorar o Deus de Israel. Os egípcios olhavam e diziam assim: olha, esse aí é um jovem hebreu. Esse aí é um jovem hebreu. Ele adora o Deus dos altos céus. E como é que Deus vai fazer na tua vida, igreja? Que tem momento que você olha e diz assim: não tem mais jeito, acabou, é o fim dessa caminhada. Aí o Senhor diz assim: meu filho, é o fim do teu sofrimento. Aleluia, Deus. Porque a partir de hoje estou eu mudando a tua história. Tu tenha sonhado sonhos e esses sonhos serão realizados na tua vida. E agora, quando o faraó sonha, igreja, o sonho, José sonhou que os fechos dele se curvavam, os fechos dos irmãos se curvavam perante o fecho dele. E os irmãos não acreditaram. Por causa desse sonho, ele foi tirado do meio da família, tirado do meio do seu povo e foi levado a cativo. Mas lá no Egito, ele adorava o Deus de Israel. E quando o faraó sonha o seu sonho, ele fica perturbado, porque não há ninguém que interpretava aquele sonho. Mas quando o copeiro estava servindo a ele, vê que o seu senhor estava perturbado, angustiado, amargurado por ninguém, assim revelar o sonho de Faraó. Ele disse: meu senhor, eu me lembro muito bem quando eu pecaste contra ti, tu se levantaste em ira contra mim e me colocaste na prisão. Eu e o padeiro, e lá nós ficamos, e lá tem um jovem hebreu, que eu sonhei um sonho, e o padeiro também sonhou. E ele contou tudo certo, tudo como ia acontecer e aconteceu. E hoje estou aqui lhe servindo, estou no meu cargo oficial de volta. E Faraó disse assim: manda chamar ele. Olha, como é que, meu Deus, aleluia. Deus já começa a trabalhar na tua vida. Você está triste, está de cabeça baixa. Você está passando no processo dos teus sonhos. Você está passando no processo para Deus te purificar, te honrar e te colocar no lugar de destaque, aonde o Senhor quer te colocar. Não desanime, não murmure, não olhe para trás, não baixe a tua cabeça e diz assim: é o fim, não. Creia no Senhor que tu serve, creia no Senhor que tu está adorando, porque Ele é na tua vida. Manda chamar José, José está na prisão. Nós sabemos o processo todo que José passou, da calúnia que José foi caluniado pela mulher de Potifar para chegar na prisão. Mas o faraó manda chamar ele. Quando chega lá, ele faz o quê? Manda cortar o cabelo dele, dá um banho nele, coloca uma veste digna de se apresentar perante o rei. Igreja, é assim que o Senhor vai fazer. Ele vai te dar veste nova. Aleluia, Jesus. Ele vai restaurar a aliança onde está quebrado. Ele vai restaurar essa aliança nova. Glória a Deus. É assim que o Senhor vai fazer na tua vida. E a Bíblia diz que José se apresenta perante Faraó e todos se curvam perante José. E ele disse: eu não posso me curvar perante o homem, meu Deus, só perante o Deus dos altos céus, que é o Deus que nós servimos. Aleluia, Jesus. E quando o Faraó conta os sonhos a ele revela o sonho de Faraó dado por Deus, igreja.